Oi, tudo bem? Nesta aula nós vamos apresentar algumas ideias de um filósofo teórico político chamado Thomas Hobbes, de nacionalidade inglesa. Ele nasceu no final do século XVI e teve uma participação, uma contribuição bastante importante na teoria política moderna. Thomas Hobbes é também chamado um dos primeiros teóricos do contratualismo moderno, aqueles teóricos que defendem que a sociedade passa de um estado de natureza para um contrato social, de um pacto, até a formação de uma sociedade civil que esses teóricos vão chamar de Estado. Thomas Hobbes é um defensor dos absolutistas, dos reis absolutistas, mas posteriormente nós teremos a figura de John Locke, que é um teórico que defende mais as ideias liberais do parlamento burguês ascendente. Então, e mais tarde também nós teremos a participação de Jean-Jacques Rousseau, que também defenderá as ideias liberais burguesas emergentes da época. A essência da teoria de Hobbes é exatamente a defesa das ideias absolutistas e que defende que nós podemos mencionar que é o grande estruturador, Thomas Hobbes, do Estado moderno. Ele acreditou, e defendeu essa ideia de que a sociedade moderna precisava consolidar o Estado para proteger os direitos naturais, os direitos à vida, à propriedade, à liberdade, da qual sem o Estado seríamos incapazes de sobreviver e de conviver em sociedade. Thomas Hobbes não está falando no estado de natureza, no estado primitivo. Ele está visualizando esse estado moderno, capitalista já nos seus princípios, e percebe que quem poderá proteger a vida, proteger a liberdade, proteger a propriedade privada, ele terá a existência do Estado. Por isso ele entende que o estado da natureza é um estado que ainda não existe Estado. É um estado que impera a lei do mais forte, a lei onde os indivíduos vivem em constante conflito de uma guerra de todos contra todos, de uma certa inimizade, de um medo permanente da morte. E o medo da morte violenta nesse estado de natureza. Mas então, quem é que poderá nos proteger, nos garantir a vida, a segurança? Hobbes defende que o ser humano, a sociedade, terá que abdicar da sua liberdade individual, dos seus direitos individuais e recolocar esses direitos, essa liberdade individual, na mão de um ser superior, através de um pacto, de um consentimento unânime de todas as pessoas, através de um contrato, na mão de um ser superior, que ele dará o nome do grande rei, do grande Estado soberano, apelidado por ele de o grande Leviatã. Leviatã significa, ele retirou essa palavra do livro de Jó, é um livro bíblico, significa o grande monstro, o grande Estado todo-poderoso, é o Deus, abaixo do Deus imortal está o grande Estado, o Leviatã, que é capaz de proteger, que é capaz de garantir a vida dos seus súditos. Então, a passagem desse estado de natureza para o estado civil, que Hobbes fala que é o Leviatã, que é o Estado, se dá através do contrato, se dá através do pacto. E, para Hobbes, ele menciona que não existe pacto, não existe contrato sem a espada. Há um trocadilho que diz assim: não existe word, palavra, sem sword, espada. Significa que todo o homem na sociedade natural deve abdicar, deve abrir-se a sua liberdade, obrigatoriamente, para colocar na mão do soberano, do rei, todas as suas vontades coletivas.
mas de uma forma obrigatória. Depois que você abrir mão, você não pode cobrar, né, do rei aquilo que você ajudou a formular, salvo se o rei fizer alguma coisa que lhe atente à própria vida. Nesse aspecto, então você pode destruir o pacto. Né? Então, segundo o Hobbes, nesse estado da natureza, não existe progresso, não existe ciência, não existe tecnologia. Poderíamos, então, para nos salvar a sociedade moderna, ele tem que construir esse pacto, esse consentimento unânime e depositar todas as forças, todas as esperanças na mão desse grande Leviatã que vai proteger o indivíduo, que vai proteger a propriedade, que vai proteger a liberdade. Então é o Estado que garante a vida. Nós poderíamos até trazer esse debate um pouco dentro dessa conjuntura política atual, que nós visualizamos hoje, muitas vezes na realidade brasileira, um Estado grande, em que o indivíduo é cobrado seus tributos altos, impostos, taxas, mas que muitas vezes o Estado, né, não dá conta das demandas sociais, não devolve ao cidadão, ao contribuinte, em serviços públicos, aquilo que é devido. Em segurança, se a gente quer segurança, temos que ter uma segurança privada. Se a gente quer educação, temos que ter uma educação privada. Saúde de qualidade, temos que ter um plano privado. De certa forma, nós estamos abdicando de cobrar do Estado aquilo que é devido. A função do Estado é proteger a coletividade, não apenas um grupo social, não apenas uma determinada classe social, governando para interesses econômicos, muitas vezes, e abdicando dos interesses de toda a coletividade. Acho que, para isso, Hobbes é imprescindível a leitura da obra O Leviatã para compreender a magnitude e a importância da função do Estado para a sociedade moderna e que ainda hoje nós temos essa realidade do Estado que muitas vezes não cumpre a sua função social. Na próxima aula vamos discutir ideias do John Locke. Até breve.